Em Juízes 7:2 conta um trecho da história de Gideão. E aqui eu destaquei alguns trechos para a gente conversar junto hoje. Alguns trechos dessa história que Gideão se depara com a batalha. E é sobre isso que eu quero falar com você, para transformar as nossas lutas em vitória. E o primeiro ponto é: deposite toda a sua confiança em Deus. Juízes 7:2 diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi com suas próprias forças que o libertou. O que tem de mais na sua vida que está assumindo o lugar que deveria ser somente de Deus? Talvez hoje, no século da rede social, onde tudo é fácil, onde tudo está em uma mão, Google, rede social, amigos, a gente deixa esse mundo entrar nas nossas vidas e esquece de Deus. A gente deixa esse mundo tomar uma posição que era somente de Deus. A gente talvez busca um conselho de um amigo e não busca um conselho de Deus, mas não para ouvir a Deus. A gente talvez busca uma consulta no Google e não consulta a Deus. Então, o que tem de mais que está tomando o lugar que deveria ser de Deus? E quando a gente deixa outras pessoas, outras coisas tomarem esse lugar, a gente deixa de depender de Deus. E depender significa entregar todo o seu esforço, todo o seu peso e toda a sua angústia para Deus. Esse é o verdadeiro depender de Deus, é quando você se entrega a Ele. Veja a orientação que Deus dá ao povo de Israel para manter o fogo sempre aceso. Levítico 6:9-10 diz assim: Dê esse mandamento a Arão e aos seus filhos. Essa é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote deve vestir roupas de linho e calções de linho por baixo. Retirar as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará de lado. Ou seja, esse texto aqui fala sobre coisas novas que devem chegar nas nossas vidas. Ali o sacerdote vem, tira a lenha antiga, tira a brasa antiga e coloca nova lenha para queimar um novo fogo. E é isso que Deus quer tratar conosco hoje. Tudo aquilo que tomou o lugar de Deus deve ser retirado para Deus entrar com coisas novas. Não adianta você pedir algo novo de Deus enquanto tiver coisas demais na sua vida, menos Deus. Então está na hora da gente retirar essas coisas que está tomando o lugar de Deus e deixar somente Ele agir em nossas vidas. Um outro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é: encontre a sua coragem em Deus. Em Juízes 7:3 disse assim: Anuncie-se, pois, o povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Você está habilitado para lutar enquanto estiver tremendo de medo? Olha o que diz lá em João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Onde o amor se manifesta, o medo recua. Expulsar significa colocar nas mãos de alguém sem se preocupar com o que irá acontecer. O controle é o útero do medo. O medo sempre será gerado enquanto a nossa confiança estiver na nossa força. Olha o que diz lá em Josué 1:7, somente a parte A. Seja forte e muito corajoso. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é: esteja sempre preparado para lutar. Olha o que diz lá em Juízes 7:7. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens.
A sua atitude determina a sua altitude. Enquanto a nossa atitude estiver voltada ao reino de Deus, enquanto a nossa atitude estiver voltada para Cristo, voltado para o alto, a nossa altitude sempre será elevada para mais próximo de Cristo. O primeiro filtro para Gideão era o medo. O segundo filtro era a atitude. Alguns homens pegaram a água e levaram até a boca. Outros homens lamberam a água. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que esses homens que lamberam a água estavam preparados para qualquer emergência. Você está preparado para qualquer emergência? Aquele que está preparado para qualquer emergência sempre está numa busca intensa por Deus, sempre está buscando a Deus, sempre está intercedendo por Cristo. O intercessor nunca é pego de surpresa. A nossa busca por Deus nos adianta nas batalhas. E quem se adianta governa. Discernimento não é uma habilidade que recebemos, mas a influência da presença de Deus em nós é que revela o que está acontecendo. E só para concluir, eu gostaria de ler lá em Juízes 7, o 21 e o 22, que diz assim: Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez todo o acampamento, os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Normalmente, apenas um número reduzido de homens levavam as trombetas para uma batalha. Mas aqui a gente vê uma cena totalmente diferente. Todos os 300 homens escolhidos levaram trombetas e tocaram aquelas trombetas. A vitória não é fruto da nossa mão e da nossa força, mas sim da nossa dependência e adoração em Deus.